Salve, salve galera, bem-vindos a mais um Poder Global, mais um vídeo, né, nosso entretenimento e geopolítica. Um bom domingo para todo mundo. Eu sou Lucas Duma de Castro, professor de História, escritor de Brasil ao Cão. Estou aqui nesse vídeo com meu amigo Gabriel Batista, o homem da melhor farofa de churrasco do Brasil e o cara do marketing. Em breve faremos a introdução do entretenimento e geopolítica. Estamos devendo isso, mas vamos fazer. Isso aí, galera. Beleza. Vamos que vamos. E ó, pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, se inscrever e vamos nessa. Se você curtiu esse vídeo, né, gostar do nosso trabalho, comente bastante, porque afinal de contas, entretenimento também é análise política e análise política também é entretenimento. Então, a gente também vai análise geopolítica, no caso, né? Então, a gente vai aqui para mais um de nossos, vamos dizer, hoje a gente mudou, a gente estava em filmes, agora vamos para a série. Então, mais uma vez, ó, deixar o like, ativar o sininho, curtir o canal, curtir esse vídeo. Like. Comentar. Mas está faltando ainda, queremos mais. Se inscreve aí, vamos lá. Então, Gabs, hoje vamos falar de Breaking Bad, para mim, minha série favorita. Que eu mais gostei, uma das que eu mais gostei de ver. Começa muito morna, mas depois ela vai evoluindo, ela vai se tornando uma série muito maneira, né? Conforme o tempo vai passando. Para quem não conhece, né, é a série do Walter White, né? Mr. White, né? E do Jesse, né, que é um personagem muito, muito maneiro também de acompanhar, né? O Walter é um professor de química, né, na história, e ele acaba se envolvendo, né, na produção de metafetamina. Para quem não sabe, a metafetamina, gente, não é muito... No Brasil não tem muito essa droga, ela não chegou a popularizar aqui, mas nos Estados Unidos, que a gente falou num vídeo, é o maior consumidor de drogas do mundo, essa droga, principalmente nesses países ali da fronteira com o México, enfim, ela é bem popular. E a metafetamina é como se fosse uma cocaína cristalizada, vamos botar assim, né? A história, né? O Walter é um professor simples, tem uma vida comum, só que ele começa, né, a entrar nesse mercado, porque ele tem câncer, né? E aí ele quer deixar um legado para a família dele, então ele acaba entrando nas entranhas do tráfico de drogas. E aí ele conhece o Jesse, né, que é um personagem que ele adota, e aos poucos, né, ele vai se corrompendo na história. É muito interessante ver essa evolução dele na corrupção, né? Ele é um cara comum e vai se tornando cada vez mais corruptível, né, pelo personagem. Mas, assim, o ponto aqui, eu acho que a série aborda muito bem, é como funciona a DEA, Departamento, né, Antidroga dos Estados Unidos. Porque na história, e aí faz parte da ficção, claro, o cunhado do Walter, né, ele tenta encontrar o Heisenberg, que é o codinome que o Walter coloca para si mesmo, que é um grande fabricante de metafetamina. E aí você vê muito o funcionamento da DEA. E aos poucos, como que o cara vai chegando perto, vai funcionando e tudo mais. E muitas das situações reais assim da história, que a gente pode comparar, é que vem muito nessa questão da fronteira com o México, né? Porque é no Novo México e a história toda se passa, né, no New México, ou seja, ali pertinho do México, e como que a fronteira, cara, é um local realmente perigoso, sabe? Em todos os sentidos, em termos da imigração, em termos dessa questão do tráfico, e como que os cartéis mexicanos realmente têm uma influência forte, tem muita gente descendente de mexicano na história, né? Claro, tem muita gente honesta dos mexicanos, a gente não está aqui sendo xenofóbico nem nada, mas como que os cartéis mexicanos, né, realmente com essa questão de fronteiras, é muito, muito presente, né, na série. Então, e hoje você está vendo um problema real disso, né? Essa questão com as fronteiras do México, os cartéis dominando, enfim. Talvez até os Estados Unidos até falando em mandar tropas para o México para o combate aos cartéis. Mas todo esse ambiente da série, que é uma série até antiga, ou seja, lá em 2008, quando começa, já se tinha esse questionamento, esse problema, essa coisa pesada ali das fronteiras e tudo mais. Então é o que eu destaco aqui. E você, Gabs? Fala. Eu separei algumas coisas para falar um pouquinho. Não é a minha série preferida,
Não consegui me prender por muito tempo. Bem como você falou que no início é bem chata, mas é explicando eu sei que há um contexto porque ela é chata, para poder explicar melhor e tal, não, mas eu não gosto. Eu gosto de tiro, porrada e bomba logo de cara. Não, mas ela para mim é viciante. Depois que ela pega um up ali, cara, tu não consegue parar de ver assim. E essa evolução do personagem, a corrupção dele se tornando, eu acho interessantíssimo. Mas gosto é gosto. Não tem que discutir. Pois é. Bom, ela em si, ela aborda alguns temas de geopolítica de forma indireta, né? Centrando-se no contexto da produção e tráfico de drogas, como você mencionou, entre os Estados Unidos e o México. Refletindo também as tensões geopolíticas reais, e a narrativa usa o cenário de Albuquerque, que é o Novo México, para explorar o impacto de guerra às drogas americanas. O poder dos cartéis mexicanos, como você também chegou a mencionar ainda há pouco, e o declínio socioeconômico de classe média, que são eles. Oi? Não, é muito interessante ver muitas famílias mesmo, até mexicanas e de latino, que são destruídas pela droga ali nas fronteiras. Cara, aí não é só o México, né? Tem, eu acho que Porto Rico também tem uns probleminhas aí com o tráfico. Não, é pesado. A série tem umas coisas muito mais o que está próximo e o que está dando mais dor de cabeça, de fato, para os Estados Unidos é o México. Uhum. Bom, trazendo um dos temas é a fronteira e tráfico dos Estados Unidos, né? Como todo mundo já conhece, a gente conhece inclusive o nome que é dado quem passa da fronteira do México para os Estados Unidos, são chamados de mulas, né? Que além de pagar caríssimo, elas são meio que às vezes obrigadas a levar certas substâncias, os pacotes misteriosos. E quem organiza são chamados de coiotes. Né? Mula aqui pra gente, né? Mas lá é coiote, né? Não, quem organiza, quem tipo, aquele cara que, vou te botar nos Estados Unidos, chamado de coiote. Chama de coiote? Coiote. Tem uma novela muito boa também, já por coisa que mostra isso, que é a América. Sabe? Verdade. Novela ótima, assim, tipo, na época que novelas eram boas pra caramba, mas enfim. A série retrata o fluxo de metanfetamina, como você falou, e o conflito entre o cartel mexicano, como a família Salamanca, e as redes de distribuição nos Estados Unidos, simbolizando as disputas territoriais e a violência que atravessam a fronteira. Eu destaquei também aqui um outro ponto interessante. Só uma adendo. Falei aqui da imigração, a gente está falando de imigrações ilegais. Tá? Não sim. Migração de gente que entra pela fronteira clandestinamente. Aí eu citei essa novela. Coiotes são as pessoas que organizam isso e mulas são as pessoas que entram ilegalmente. Sim, com certeza. Bom, abordei aqui uns dois tópicos. O primeiro... né? Que é bem perigoso. Porque tem lá um muro, enfim. Eu estou explicando esse contexto aí porque a série aborda isso. Tem lá aquele muro e tal, os Estados Unidos, muitas vezes tem muita gente que morre nisso. Então, sempre que você for imigrar, imigre legalmente, nunca ilegalmente, porque você pode arrumar um problema até para a tua vida. Né? Para sempre. Se você for pego lá ilegalmente nos Estados Unidos, você nunca mais volta. Mesmo que você consiga, você arruma um problema, você não está legalizado, e problemas. Sempre opte por vias legais em tudo na tua vida. Tu tem o teu CPF literalmente cancelado no solo americano. Se você for tentar entrar com o teu documento, por exemplo, no consulado americano para conseguir visto, você simplesmente vão olhar para a tua cara, não vai conseguir não vai rolar. Bom, destaquei aqui geopolítica do poder e identidade, que diz o seguinte: a série aborda a transformação de Walter White em Heisenberg, como você falou, né?
uma sombra, ou persona que reflete a ambição, o poder e a corrupção moral que surgem quando o indivíduo desafia as estruturas de poder, tanto criminosas quanto legais. Para fechar, embora não foque em conflitos internacionais diretos, Breaking Bad é considerado um espelho do mal-estar da sociedade americana contemporânea, mostrando a realidade dos desertos dos Estados Unidos como locais de disputa por poder e recursos. E isso é muito importante, porque o Walter ele entra numa, né, de disputar com vários produtores de drogas. Então ele acaba... Tem lá o Gus, que é um grande vilão, enfim, na história, que também tem uma relação com o cartel mexicano. Existem muitas disputas, tá? Então você vê que assim, Estados Unidos tem muitos problemas, como a gente sempre fala, né? Sim. Fala, o Em consumidor busca de recursos, novas estratégias. é uma coisa muito, muito intensa na série da terceira temporada para cima, que antes é realmente muito, muito parado, mas é muito assim, muito realista isso, porque realmente há disputas de poder, famílias destruídas. O próprio Jesse, que é um personagem, ele é um viciado em metanfetamina. Foi um cara que perdeu o pai, a mãe, tiveram que expulsar de casa. Então, esse drama familiar acontece muito. A maioria, quem é vítima, são os imigrantes legais lá do México, que tem muitas... Tem até uma menina... bullying, né? Que o Jesse se envolve e tal. Mostra um pouco da pobreza, né, americana. Então, assim, muito interessante isso. Mas, principalmente, num ponto de vista geopolítico, como você bem destacou, é essa questão dos cartéis e o problema dos cartéis das drogas. Que causa a maior parte do tempo o conflito diplomático entre Estados Unidos e México, porque, de um lado, ficam os Estados Unidos tentando cobrar que o México faça alguma coisa para combater os cartéis, só que a maior parte do tempo ou só ouve e deixa passar em branco, ou faz meia boca. Faz meio não fazendo, porque a questão do cartel de drogas do México é muito semelhante ao do Brasil. Uhum. Ela está inserida, ela está incutida no... É um grande mercado. Todo o sistema político. Então não tem como você fazer alguma coisa, porque senão você vai acabar levando mais da metade dos políticos em cana. Ao mesmo tempo, destacando também que a série também mostra, de certo modo, a crítica que a presidente do México fez corretamente. E quem mais fortaleceu os cartéis foi o próprio Estados Unidos. O consumo aqui da metanfetamina, eu acabei de falar. Então, você mostra muito bem a série como os Estados Unidos é consumidor. E uma outra coisa importante, tem um advogado, que é um personagem que até teve uma série também dele, que é o Better Call Saul, que é o advogado dele na série, que é o Saul Goodman. Saul. É difícil falar Saul, S-A-U-L. Saul Goodman. Ele lava dinheiro pra caramba, sabe, do Walter. E aí, a gente já fez essa live e é interessante, porque os maiores centros de lavagem de dinheiro do mundo estão nos Estados Unidos. É aquela coisa. Então, é aquela frase do Elon Musk que eu gosto muito. Os Estados Unidos produzem coisas maravilhosas, mas produzem as piores coisas também. Entendeu? E tem muito problema nisso. Agora, também, claro, você tem que combater, você não pode ficar... Eu acho que assim, é meio complicado essa questão de combater as drogas e destinar ao governo federal toda a culpa. E a gente não deve esquecer também que lá nos Estados Unidos, os estados são independentes, né? Eles não precisam de uma ação direta do governo federal, eles podem agir por conta própria. Tanto é que eles têm as suas próprias leis, Constituição, de estado para estado. Tanto é que tem estado que aborda a pena de morte ainda, tem estado que não. Então, enfim, há todo um contexto também a ser lembrado que não é apenas o governo federal que deve fazer isso, mas uma ação conjunta entre federal e estadual. Mas essa questão das drogas, especificamente, é mais federal, porque a polícia que investiga é totalmente federal, né? A DEA que combate.
Os Estados Unidos têm mesmo uma legislação, tem que ser ação conjunta, mas a polícia DEA, que funciona, tá? Uma polícia forte, mostra também a série isso, ela tem que ser ela é uma atuação federal e como tem que ser mesmo, porque você, por exemplo, não pode mudar as regras da DEA de um estado para o outro, tem que ser as mesmas, porque o combate é o mesmo, entendeu? Então, aí entra uma questão. Aí, por exemplo, se um governador não estiver de acordo com as investigações, o governador ele pode impedir. Não, ele não pode impedir, mas ele pode atrapalhar, como foi o caso do ICE agora, que a gente teve na Califórnia. O ICE ele entrou de qualquer jeito, não tem jeito. A polícia lá de imigração do Trump, que até muitas vezes é muito violenta mesmo, concordo, sabe? Mas o governador atrapalhou muito o trabalho do ICE, entendeu? E aí teve esse confronto. Por isso que dizem que o futuro dos Estados Unidos tem essa teoria que será uma guerra civil, porque os estados têm muita divergência, entendeu? E aí a gente vê muito essa coisa na série, né? Muito interessante. Ela destaca bastante coisa, inclusive eu acho que há um episódio que trata também sobre os grupos separatistas, né? Porque nos Estados Unidos, não é só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também tem ainda grupos separatistas que querem separar o Texas dos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Texas foi o último estado a ser anexado ao território norte-americano. E assim, lá é bem forte. Tem o Brexit, né, que era tirar a Grã-Bretanha, né, exit, né, ou seja, saída. Então, Brexit, sair da Grã-Bretanha da União Europeia. Aí tem o Texit, né, Texit, né, que é Texit, T-E-I-T, que é você separar o Texas dos Estados Unidos. Tem também essa discussão e a série também fala de um personagem que era a favor disso, enfim, em alguns momentos. Eu acho interessante, porque a série meio que aborda um pouquinho, por mais que seja pouco, ele não enfatiza muito. Eu acho que a ênfase, a pegada mesmo da série está no contexto social mesmo. No com relação a meia bomba lá entre o governo do México com os Estados Unidos, com relação às drogas. Sim. É muito mais uma questão, uma política interna, né, americana, claro. Mas aborda, tem o dono do cartel mexicano, tem descendente mexicano, né? Tem as relações com a fronteira e tal, aborda de uma maneira secundária, concordo contigo. Então é isso aí, galera. Para mim, eu recomendo você assistir, porque eu amei essa série. Gabriel não gostou muito. Eu amei. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Ou só um adeus aí? Fechou, galera. Então, bom domingo para todo mundo. E, semana que vem, mais live aí para vocês, beleza? Valeu! Vamos que vamos. Valeu!